Eu quero mostrar para vocês que eu estou utilizando papelão reutilizado de caixas de compra de supermercado. Isso daqui veio de supermercado. Então, eu cortei essas 4 abas de papelão, porque o meu intuito é fechar elas, tá vendo? Fazendo uma casinha assim, tá? Isso vai ser a minha... Então, o que eu vou estar utilizando? A fita, que eu já falei, mostrei para vocês, né? Então, eu vou estar colocando essa fita dessa forma. E venho dessa forma, fazendo isso. Eu tenho um pedaço que eu tirei, porque eu vou querer, tá vendo? Fazer isso aqui, ó. Fazer 2 andares. Para estar mostrando para vocês o que eu vi em um documentário de arqueologia. Uma mistura de documentário de arqueologia com história, né? E também isso foi documentado por um padre. Eu achei bem interessante isso. Deixa eu medir aqui. Onde que eu devo cortar, né? Então eu pego aqui a régua. Vou medir mais ou menos, né? E vou recortar. Meu intuito é fazer uma casa como se tivesse 2 andares, tá? Eu vou falar direitinho pra vocês. Deixa eu só fixar essa casa. Ela tem que ser mais ou menos aqui. Nessa altura. Mais ou menos assim. Então vamos ver. Cortar a fita, né? A fita na metade. Fixá-la bem. Dobrar a fita, tá vendo? Fazendo um ângulo. E eu vou fixar aqui. Agora eu vou fixar a parte de trás. Aqui, porque eu vou querer dobrá-la, né? Fazer isso, tá? Tá dando pra ver direitinho? Deixa eu ver. Tá vendo? Eu estou criando um segundo andar. Eu vou estar explicando pra vocês. Observem que aqui eu coloquei o andar mais baixo e aqui mais alto na altura das pessoas, né? Agora eu vou fixar essa parte aqui. Sempre faz isso. Não quero. Eu vou ter pouca distração, mas fala coisa.
Ó, já revesti toda por dentro, tá vendo? Tô começando a revestir por fora pra fixar, né? Agora a gente vai no meio, né? E a gente vai fazer isso. Unindo para não separar, né? Aí quando é aqui na ponta, eu recorto aqui, encaixo para dentro, aqui para dentro, né? Ó. Então ela está encaixadinha assim, né? Tá vendo que tem esses dois andares? Nesse documentário feito por um padre de Jerusalém, ele explicou que as casas na época de Jesus, em Jerusalém, eram feitas de 2 andares. Praticamente, eu vou estar mostrando isso aqui, porque eu vou estar tentando fazer a mesma coisa que eles fizeram. O andar de baixo era um andar bem baixo, mais baixo do que esse que eu fiz. E na parte de baixo da casa ficavam os animais. Os animais serviam para proteção das pessoas, dos moradores da casa, tanto proteção contra ladrão, como também para aquecimento da casa. Estando os animais embaixo, aqui tinha uma abertura, depois eu vou estar tentando replicar a abertura. Então, tendo os animais embaixo, essa casa, os moradores moravam somente em um ambiente. Aqui nesse único ambiente, eles viviam, se tivessem 3 filhos, vivia pai, mãe e 3 filhos, todos morando junto, no mesmo ambiente. Não existia divisória de ambiente. Aqui nesse mesmo ambiente tinha o moinho, onde moía. Eu vou tentar fazer uma réplica do moinho. Existia um moinho nesse andar, onde eles trituravam os grãos. A porta que existia ligando a uma espécie de escada, essa porta, as pessoas dormiam todas no chão. Então fazia um círculo, praticamente. Onde tinha a porta, a entrada, tinha sempre um colchão. Colchão não, a gente fala colchão, mas na época era o material que eles usavam para dormir. Então ficavam todos aqui ao entorno da casa. Então aqui tinha tudo. Tinha uma espécie de forno pequeno, um moinho, as pessoas dormiam, faziam tudo nesse mesmo ambiente. E pelo que ele retratou nesse documentário, o que ele explicou? Que na época de Jesus e Maria, quando eles foram buscar abrigo, eles foram, por quê? Porque com certeza eles tinham parente em Belém. Mas como a mulher, na época de Jerusalém, e para muitas religiões ainda existentes nos dias atuais, a mulher grávida, naquele período, era considerada, a mulher grávida naquela época era considerada impura. Então, por que Maria foi ficar alojada no estábulo onde ficavam os animais? Porque aqui, ela estando aqui, ela teria que ter o filho junto com aquelas famílias que moravam no local. Então, naquela época, ela não poderia ter o filho aqui porque ela era considerada impura.
quem ficava grávida teria, naquela época, tinha que ter o filho dentro da sua própria casa. Mas como ela estava de passagem, né, o neném nasceu ali. E naquela época, o que o padre falou nesse documentário é que não existia poucos tipos de pensão. Praticamente eram famílias que davam abrigo para as pessoas, como uma pousada, sabe? Não existia bem pousada. Era, por exemplo, você era de uma outra região, você teria que verificar com o dono da casa se eles poderiam te fornecer pousada. Então foi isso que aconteceu. Mulheres naquela época, grávidas ou menstruadas, com ciclo menstrual, eram consideradas impuras. Eu achei interessante esse documentário, porque é um documentário feito por um padre e também informando a forma como tudo funcionava, né, na história. Então aqui eu estou tentando replicar uma passagem como se fosse uma escada, tá? Da parte dos animais, tá vendo? Eu fiz um ângulozinho, que é a passagem das pessoas passarem para o segundo andar. Aqui no documentário eu achei interessante, porque aqui existia uma pedra, várias pedras. Essas casas eram feitas todas por pedras, não existiam janelas, existiam aberturas pequenas aqui bem no alto. Essas aberturas funcionavam somente para entrada de ar e para também como proteção, para você ver o que se passava do lado de fora. Eram pequenas aberturas. Então aqui tem uma outra parte de caixa. Estou fazendo, tá vendo? Agora eu vou preenchendo esse espaço. Corta aqui, né? Vou bem rente. Aqui. Fixado pra ver. Fixado. Ah, pode fixar aqui dentro. Vou fixar bem. Então é isso, ó. Agora eu vou ver como que eu vou fazer. Quero fazer uma abertura com uma porta, tá? Mas eu terminando de fixar essa raiz. Porque eu vou fazer a porta, eu tenho que pensar na porta, se ela abrir. Da direita, da esquerda, né? Da direita, da esquerda. Aqui está o cubo, agora eu vou formar a porta de entrada. Uma outra curiosidade, quando a mulher estava grávida e se nascesse um filho homem, essa mulher ficava impura por 40 dias. Se nascesse um filho homem. Se nascesse uma menina, uma filha mulher, ela ficava impura por 80 dias. Então, para vocês terem ideia do que era a vida deles na época, né? Vamos lá, vamos formar aqui uma porta. Eu vou tentar recriar nessa passagem, essa passagem aqui que eu abri, é uma passagem de escada, né, que vai do estábulo para casa. Aqui do lado existia uma espécie de construção, parecendo tudo em pedra, que esse padre informou que eram passagens que existiam nas casas antigas de Jerusalém, que toda a casa tinha essa passagem. Era uma espécie de túnel toda feita de pedra. Não dava para ver direitinho a passagem, mas ele explica, só dava para ver pedras, né? Mas ele explica que essas casas antigas em Jerusalém eram conhecidas porque existiam essas passagens que dava em cada casa de Jerusalém e que ia para fora da cidade, que eram utilizadas por pessoas que estavam passando por perseguição
da guarda, né, da época, e também para pessoas que queriam se proteger de alguma forma de pessoas inimigas, né? Esse padre informou também que descobrindo essas passagens, eles têm ideia o porquê que Jesus foi para Jerusalém. Por quê? Porque existiam essas passagens que, se por acaso ele fosse perseguido, ele poderia estar entrando. E isso é uma ideia que arqueólogos têm sobre essa passagem e o porquê que Jesus foi para Jerusalém. Ele, pela história, ele já sabia que ia ser perseguido, né? Então, esse padre acha que esse é um dos motivos. Eu vou tentar replicar esse túnelzinho, que é um túnel baixo, mas parece baixo, mas diz esse padre que é uma passagem que se passava com carruagem, com carrinho de mão, a pessoa ficava em pé, não é uma passagem baixa. Assim, visivelmente, quando ele mostrou no documentário, parecia uma coisa baixa, mas ele fala que não, que tem a altura de uma pessoa. Uma pessoa entra tranquilo, em pé, nessa passagem. Eu vou estar tentando replicar, porque ela é em todo formato de pedra. Aqui, vou dar levantada e vou estar desenhando uma porta. Deixa eu tentar ver se... Aqui vou fazer uma porta mais baixa, porque essa porta é uma porta de entrada baixa mesmo. Porque é o andar onde ficam os sinais, né? Deixa eu dar uma jogada. Isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui. Aqui eu vou tentar colocar na base. Faz uma casinha mesmo, tá dando pra ver? Vamos ver. Agora, eu vou fazer, vou usar a fibra. Aqui agora não tem cacar ela por dentro. Não segura, só não precisa fazer, porque essa casinha eu quero permanecer com ela por anos, né? Difícil porque ela tem 2 andares e eu não vou poder fazer defeitos de ela, sabe? Deixa eu ver como dá. Mas agora eu vou fazer. É a primeira vez que eu faço, né? Não. Eu sempre quis fazer, mas não tinha tempo. Eu não tinha tempo pra arrumar minha casa. Assim, eu fazia sempre até a árvore já tava, mas eu não tinha tempo. Eu trabalhava muito desde desenho. Então, como que eu não tinha tempo de fazer, eu quis fazer agora. Vamos tentar colocar. Ah, não é fácil. Praticamente aqui é só um quarto. Aqui não tem como pensar no ambiente. Vamos ver se dá pra vocês verem, tá vendo? Eu tentei tapar o dela pra proteger a abertura, né? Quando eu cobri aqui. E agora, vamos ver o formato de então, essa ideia. Agora que existe uma porta, tinha uma porta. Aqui, gente, eu recortei um papelão do mesmo tamanho que esse. Então, eu vou revestir nessa porta. Porém, eu vou fazer alguns detalhes. Como se a porta tivesse algumas fendas quebradas, sabe? Eu vou estar fazendo esses pequenos detalhes, tá vendo? Vou revestir a porta assim. Dá pra ver as fendas que eu fiz, tá vendo?
como se fossem umas pequenas rachaduras. Gente, eu fiz meio assim, tá vendo? As pequenas rachaduras. Vou pulando sobre essa ponta. Essa sensação dupla, de porta dupla. Então, já vou pegar a bola pra mim, eu quero avançar, eu vou deixar assim. Agora aqui, em todas as portas de casas antigas, existiam dois tipos de portais. Aquele que era de portas redondas, geralmente as portas chegadas, eles colocavam pedras sobre essa porta. Quando espalhadas dessa forma, existiam pedaços de madeira, como se fosse um portal, para cada uma sucessão. Eu vou botar, tentando fazer uma réplica. Confia, né? Se você quer tinha que isso aqui. Eu espero, ok? Fazer aqui mais relacionado, mas é uma coisa mais grossa, né? Então aqui, vou colocar mais pedaços. Mesmo assim, de qualquer forma, fica só de bolsa, são coisas ali, né? Isso. Isso. Sobre aqui, essa porta. Eu já vi essa porta, tá com tipo mais, né? Eu vou pular um sobre outro. Lembrando que madeira é regular, pode iniciar. Então eu vou começar a pular. Primeiro estátua. Segundo estátua. E vai deixar pular assim. Essa madeira é provavelmente de depois, porque eu só mostro a madeira. Então a gente vai deixar secar pela ficção do bloco. Lembrando que esse primeiro andar aqui era mais baixo, né? E servia para alojar os animais. Os animais aqueciam todo o primeiro ambiente, que era um único ambiente onde as pessoas moravam. A medida das casas de Jerusalém é 12 por 12. Então esse único cômodo aqui é 12 por 12. Imagina, aqui era o quarto, a sala, a cozinha. Era onde a família inteira passava o tempo, né? Onde eles viviam. Existia até moinho. E entre as paredes existiam umas pequenas falsas paredes onde eles armazenavam os grãos. E o moinho era duas pedras sobrepostas com um buraco central onde eles colocavam os grãos para triturar, né? O que eu achei interessante, que eu me lembro desse documentário, é que o padre se perguntou, mas o que eles faziam com o odor dos animais que iam para cima, né? Porque o cheiro ia para cima da casa, né? Diz que eles se adaptavam com o cheiro. Com o passar do tempo, eles se adaptavam com o cheiro, com o perfume natural do animal. Imagina como que era. Eu queria me escrevendo, com mais pedacinho de dente, você vai pôr embaixo da sala. Comecei a dobrar os bagulhos. Aí não esquece de escala, né? Primeiro de lá, coloquei o Blex do lado de cima, embaixo da minha. Porque é o seguinte, o que eu digo, lembrando que... Lembrando que a gente sabe mesmo. Você não vê essa parte, né? O boneco não sai. Não vê como ele faz com o resultado. Olha que saiu mais um dente, né? Tudo bem. Fazemos aqui. Não precisa ver, tadinho. É bem mais buraco. Aqui do lado, o que eu fiz? Eu fiz 2 buraquinhos porque não eram janelas, eram buracos mesmo, onde eles utilizavam para ver do lado de fora, né, por proteção e também para circulação do ar, tá? Então eram buraquinhos aqui. E aqui eu vou estar revestindo com tijolinhos. Vamos ver o que vai dar essa casa. Tá vendo? Vou ver esquerdas, circulando esses ganchos. Agora que você vai revestir as partes da casa, com os tijolinhos, que eu quero dar veracidade ao ambiente, né? Com os cascos de escação e mostrar sem as pedras. As casas de pedras. Ainda tem uma parte de pedra, outra de barro, e tá fazendo coisa. Coloquei até a casinha de cabeça para baixo, para vocês verem melhor. Tá vendo? Então eu vou fazendo assim, depois eu mostro para vocês no final. Porque eu tenho a móvel, tá? E aqui, tem papel, tem uma botadura, eu fiz tiras de caixa, né? Eu vou estar colocando isso no telhado. Ó, a primeira estricha eu coloquei assim. Então eu vou colocando. Eu tô com essas tesouras aqui porque são para segurar a primeira camada de
de telhado, né? E o restante eu vou colocar esse papelão como se fosse uma palha, imitando palha. Aqui está a casa já montada, né? Dá pra ver as escadas, né? Ó. Aqui eu pus uma fileira de telha, né? Não tá dando pra ver. Uma fileira de telha e o restante eu não tinha palha, improvisei cortei em tirinhas bem finas o papelão para dar a impressão de palha. Aqui eu fiz uma abertura, tá vendo? O telhado eu fiz meio com abertura para mostrar para vocês como eram essa réplica de 12 metros, 12 por 12. Aqui é uma espécie de... como que chama? Agora esqueci o nome. Para macerar os grãos. Eu esqueci. Então é isso. Deixa eu mostrar bem. Tá vendo? Agora a próxima etapa é tá fazendo um estuque da parede da casa. Eu vou estar utilizando essa mini pá e vou estar utilizando uma massinha. Na realidade eu gostaria de estar usando massa corrida, mas eu não tenho. Eu tenho essa massa, que é uma massinha mesmo. E vou misturar ela com água para dar para amaciar a massa, né? E criar aquilo que eu tô em mente. Vamos ver se vai dar certo. Então a gente vai passar como se estivesse passando uma massa corrida. Não é para ficar regular, gente. Isso daqui é próprio para dar a sensação de casa antiga, né? Tô misturando com um pouco de tinta que eu tinha ali, nessa mesma... Se vocês tiverem tinta aí, cor meio terracota, um ocre, não é terracota. Terracota é dos tijolos e do telhado, né? Tá vendo? Tem que ser assim mesmo, irregular. Pra dar essa sensação de... Eu vou colocando água até dar o ponto que eu quero. Isso é bem mais fácil fazendo com massa corrida, gesso. Eu prefiro ainda mais com massa corrida porque o gesso ele pode estar dando rachadura, sei lá. Quero ver se eu acho um tom ocre para estar acrescentando aqui, viu? Vou acrescentar com a água. Eu vou
colocar um pinguinho de tinta na cor meio mostarda. Dá pra ver? E eu vou tentar misturar, tá vendo? Depois eu vou ver se eu encontro uma tinta, porque eu não sei se eu tô tendo tinta, sabe? Tinta acrílica. Não preocupe, a gente vai estar passando isso irregularmente. Eu quero ainda esfumar mais essa porta, viu, gente? Olha o telhado. Os tijolinhos. Vamos tirar aqui, que eu coloquei isso aqui para secar. Agora a palha eu tenho que colocar um outro tom mais escuro. Aqui eu pintei de vários tons esse telhado para imitar tipo uma palha seca. Aqui uns tijolinhos, né?